Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para nós que estamos aqui no Canadá e mais ainda porque estamos recebendo o nosso companheiro Carlos Campetti. Hoje é dia 1º de julho de 2025 e aqui no Canadá a gente comemora o Dia do Canadá, o Canada Day. Então é um dia festivo, com certeza para nós brasileiros que tivemos a oportunidade de imigrar para o Canadá ou aqueles que ainda estão nesse processo. É um motivo de gratidão, porque além do nosso país que nos recebeu na reencarnação, o Brasil, nós tivemos essa oportunidade do Canadá nos receber como segunda pátria, né? Como segunda nacionalidade. E nosso coração, como a Karen disse, né? Todo o Canadá em festa, o nosso coração também em festa, e com muita gratidão. E é com muita gratidão também, nesse dia especial, que estamos recebendo o amigo Carlos Roberto Campetti, que é vice-presidente de unificação da Federação Espírita Brasileira, é palestrante e realiza também seminários para a formação de trabalhadores espíritas. O Campetti esteve virtualmente no Canadá conosco em novembro de 2023, numa conferência promovida pelo Conselho Espírita Canadense. E o Campetti administra, acredito que ainda seja isso, Campetti, pode me corrigir ou adicionar. Administra em colegiado o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras e o Centro Espírita Sem Fronteiras, com atividades virtuais. Correto? Uhum. Um em espanhol e o outro em português. Eu vi espanhol. E como eu não falo espanhol, eu, para não falar portunhol, preferi falar só. A Fiora do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Ah, que bom. Muito obrigada por estar aqui Uhum. conosco. E hoje o Campetti vai participar conosco de uma roda de conversa. Ele vai trazer uma exposição sobre o tema Como Vencer as Tempestades da Vida. E em seguida nós vamos abrir o tempo de 30 minutos para perguntas, comentários e outras reflexões que o Campetti poderá trazer para nós. Nós vamos convidar a nossa amiga Marisol para fazer a abertura com a página e oração. Obrigada. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, o Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o número 51, Sepulcros Abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes
profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vamos então, fechando os nossos olhos, pedindo que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, nos envolver em muita luz nesse momento, nos ajudando para que possamos elevar as nossas vibrações, que possamos estar atentos a tudo que for falado essa noite, que possamos interiorizar esses ensinamentos e que possamos ter a coragem de colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, nesse clima de muito amor e muita harmonia, vamos dando início ao nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Com você, Campete. Obrigado. Nossa saudação fraterna a todos. Podemos começar? Sim. Sim, obrigada. E nós buscamos aqui em Mateus e em Marcos, e vamos ler os trechinhos para nós nos situarmos. A tempestade acalmada está em Mateus, no capítulo 8, e ali a partir do versículo 23. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é esse a quem até os ventos e o mar obedecem? Com pequenas variações, Marcos vai registrar no capítulo 4, a partir do versículo 35, a tempestade acalmada. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Aqui não é o travesseiro de pena, não, que a gente está acostumado, viu, gente? É uma parte do barco mesmo. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Bem, é cheio e naturalmente de símbolo, né, para a gente poder entender. Ele vai convidá-los, não é, a atravessar para outra margem. Aqui tem uma simbologia. A água tem o símbolo da reencarnação, não é? É o símbolo da vida no campo material. Então, eles são convidados, né, a atravessar, como todos nós, a atravessar
o mar da vida, através do processo da reencarnação para o nosso crescimento espiritual. E, neste momento, é preciso que a gente vá para a intimidade, né, de nós mesmos e nos preparemos. Então, a gente deixa a multidão, né, deixa aqueles com quem a gente convive e vai para a intimidade da família, não é? E então a gente embarca no barco da vida, mas há outros barcos, né? Há outras oportunidades também nessa trajetória que a gente tem que desenvolver. Então, em um dado momento, vão aparecer os desafios para a gente, as chamadas tempestades. E as tempestades são normalmente de duas naturezas: aquelas que são consideradas naturais, que são da própria natureza e que nós não temos como evitá-las, essas tempestades, essas situações desafiadoras. E muitas vezes não temos elementos para solucioná-las. Apesar do avanço hoje muito da ciência e tudo, antigamente era mais difícil de prever, hoje a gente consegue fazer as previsões, ainda nos enganamos, mas já avançamos bastante em relação a essas questões relacionadas com a natureza. E hoje já estudamos, já procuramos entender o quanto é que nós contribuímos para provocar certas situações em função da falta de respeito ao planeta, dos desmatamentos, não é, dos cultivos extensivos que destroem, não é, a fauna, que destroem ali a vegetação e assim sucessivamente. E nós vamos considerando, às vezes, olá, Verônica, nós vamos considerando a importância da nossa ação no sentido de respeitar o planeta, não é? E então há outro tipo de tempestade, que é as tempestades provocadas pelas nossas ações. Como é que isso acontece? Essas tempestades surgem normalmente quando nós desrespeitamos a lei divina. Aí é preciso entender, nós somos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Criados simples e ignorantes, fomos submetidos às provas para, não é, na luta de superação dessas provas, desenvolvermos as nossas capacidades e nos aproximarmos de Deus. Então, quando nós somos criados, nós somos submetidos a uma lei perfeita. A lei é perfeita. O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, desenvolve esse aspecto para o nosso melhor entendimento do que é essa lei natural, essa lei divina. E é ali mesmo quando nós vamos entender que Deus não criou o mal. Deus criou o universo, nos criou a nós, criou leis perfeitas. Toda a criação divina é perfeita. Mas, quando nós nos afastamos da lei divina, quando nós descumprimos a lei divina, quando nós ignoramos a lei divina, nós então geramos o mal. Então, nós somos responsáveis pelo mal que nós geramos. Porque dentro da lei há um aspecto do livre-arbítrio, da liberdade de decisão, que é relativa nos primeiros estágios da evolução do princípio espiritual, né? É automático, inclusive. Todos os processos são praticamente automáticos. Até o surgimento do instinto, quando nós estamos na condição, né, passando pelas experiências no campo da animalidade, e vai depois, não é, surgir o desenvolvimento da inteligência, e com isso também se amplia a consciência, a capacidade de entendimento, e aí surge a responsabilidade. E nós vamos então ter a oportunidade do uso do livre-arbítrio para, através da nossa própria decisão, optarmos conscientemente ou por a nossa decisão em função de dar vazão à nossa índole positiva,
Porque Deus nos criou com essa possibilidade de então cumprir, realizar as coisas conforme a lei divina. E aí nós avançamos no nosso processo, no nosso progresso espiritual. Mas quando nós nos afastamos da lei divina, não cumprimos, não agimos conforme os propósitos da lei divina, então nós fazemos surgir as tempestades, os desafios que não seriam necessários, mas que nós fazemos com que eles sejam necessários em função do nosso desvio, do nosso descumprimento da lei divina. E aí essas tempestades, elas normalmente nos afetam no campo moral, no campo do sentimento, no campo do nosso psiquismo. Às vezes elas surgem como tempestades do relacionamento, dificuldades das relações, dos entendimentos de uns com os outros, os desafios da sociedade, problemáticas relacionadas com a sobrevivência no campo material e os desafios, às vezes, vêm agravados, desafios que são naturais, necessários ao nosso desenvolvimento, vêm agravados pelo nosso desvio da lei divina, e aí nós criamos, então, a necessidade, nesse desvio, de passar por certas experiências que, se nós tivéssemos seguido por um caminho mais reto, essas experiências não seriam necessárias, porque nós teríamos entendido a proposta da lei divina e seguido pelo caminho do bem, naquilo que Emmanuel chama de evolução em linha reta, que o único espírito que realizou essa evolução em linha reta dos que aqui pisaram na terra foi Jesus. Todos nós, os demais, nos desviamos, não cumprimos com a lei divina e entramos na necessidade da expiação. E então viemos habitar esse planeta, né, que foi criado, planeta primitivo, que foi se desenvolvendo até chegar naquela condição de receber espíritos autóctones que viemos de outros planetas para aqui habitar. Uma boa parte de nós da constelação de Capela, não é? E que ainda aqui estamos mourejando nas nossas lutas, principalmente para acalmar a nossa tempestade interna, que nos causa tantos transtornos e que a gente dá o nome para essas tempestades internas de egoísmo, de orgulho, e que são, então, as duas grandes chagas da humanidade e os vícios originais geradores, não é, de todos os demais vícios, conforme nós encontramos orientação no Livro dos Espíritos. Então, essa passagem ela é muito simbólica. Aconteceu de fato isso que aqui está escrito? Bem provável que sim. Dois evangelistas registraram isso como fato. E então eles descrevem com pequenas variações, mas descreve a mesma coisa. Jesus vai fazer uma pergunta, segundo Mateus, antes de acalmar a tempestade, para os discípulos que ali estavam. E segundo Marcos, depois de ter acalmado. Aí Jesus vai perguntar: ainda não tendes fé? E aí nós temos que examinar o significado disso. O que significa não ter fé? Vamos entender o que é fé. Fé é uma palavrinha pequenininha, das mais pequenas, com duas letrinhas. F é fé. Só que quando a gente vai lendo o Evangelho e vai vendo as circunstâncias onde aparece a palavra, nós vamos entender que ela tem uma amplitude imensa de significados. Não significava simplesmente crença, como as tradições religiosas nos ensinaram a acreditar ao longo do tempo. Fé é muito mais do que crença. É também crença, mas é muito mais do que isso. Porque a fé, ela, por exemplo, naquela situação da, do centurião romano, então tem duas descrições também. Numa das descrições, ele vem falar com Jesus para pedir a cura do seu servo que estava enfermo. Numa outra, ele mandou alguém, não é? Mas não importa isso.
também um fato ocorrido descrito conforme é o entendimento de cada um, mas ali o fato é que há um momento em que então Jesus aceita ir curar o servo e se encaminha para a casa do centurião. Se ele estivesse presente, então no caso ele teria dito, ou se ele não estava presente, ele recebeu a informação, ele está vindo e mandou alguém ou veio ao encontro de Jesus. Não é? Não sabemos exatamente como foi, mas o fato aconteceu. E então ele vai dizer a Jesus que não é necessário ir à casa dele, que a casa dele não é digna de recebê-lo. O que que é um centurião? É um soldado romano, mas que já alcançou uma condição de comandar uma centúria de soldados. 100 soldados ficam sob a sua responsabilidade. E ele então vai dizer a Jesus que não é necessário ir à sua casa, porque a casa dele não é digna de recebê-lo. Assim como ele tem aqueles que ele manda e eles obedecem, Jesus também tem os seus que ele pode mandar para curar o seu servo. E Jesus olha para ele, não é? E aí, imediatamente, o servo é curado lá na casa, não é? E Jesus vai então comentar que nem Israel tinha visto tamanha fé. Aí, imediatamente, a gente pensa assim, uma crença, né? Como esse homem acreditava, hein? Vamos examinar o que diz o texto, o que é que está registrado. O soldado, esse centurião, vai dizer para ele assim: assim como eu tenho aqueles que eu mando e me obedecem, tu também tens os teus que mandas e te obedecem. Quem são esses que Jesus tem? Não foi nenhum discípulo para lá. Jesus não foi lá. O servo foi curado sem a presença de Jesus. Quem foi que curou o servo? Foram aqueles que o soldado, o centurião, sabia que Jesus comandava. O que eram? Quem eram? Os espíritos. Então, quando Jesus fala, nem Israel vi tamanha fé, nem Israel eu vi tamanha consciência, tamanho conhecimento dessa realidade espiritual. Então, os discípulos aqui, nós temos que entender o sentido. Ainda não tendes fé? Ou ainda não tendes o conhecimento depois de tudo que já viveste comigo? Suficiente para acalmar a tempestade? Nesse sentido, né, do conhecimento. Ou ainda não tendes a confiança? Fé é como sinônimo de confiança. Não é simplesmente crença, é a certeza, a convicção de que é possível acalmar a tempestade. Eles ainda não tinham adquirido essa condição? E eles também não tinham, então, confiança em Deus? Será que poderiam morrer antes do tempo? Não previsto? Será que ainda não haviam entendido isso? Que essa possibilidade não existe, que ninguém morre fora do seu tempo? A não ser que se suicide, aí comete uma ação terrível contra a lei divina e entra num processo consciencial horroroso? Então, ali nós entendendo, né, o que Jesus vai perguntar para os discípulos, ele poderia estar perguntando justamente nesse sentido. Ainda não desenvolveste o conhecimento suficiente para acalmar a tempestade, ou não tendes a confiança suficiente em vocês mesmos e nem em Deus? Ou não sabeis como é que acontecem as coisas, o que é que provoca a tempestade? Não sabeis que existem aqueles que estão provocando e que podeis, não é, orientá-los para que parem com a tempestade? E foi o que Jesus fez. Ficou lá registrado que ele conjurou a tempestade. Com quem que ele falou? Falou com os espíritos que são encarregados, não é, dos fenômenos da natureza, para que eles acalmassem os ventos, não é? Que aquela hora ali, não era para dar a continuidade ao processo. É um processo, um fenômeno natural que a gente pensa que é tudo automático, não é? Mas dentro do automatismo da lei tem aqueles que cumprem, que cuidam das plantas, que cuidam, não é, dos animais, que cuidam,
da movimentação dos ventos. Ah, mas o vento se movimenta por causa de uma questão física mesmo, né? Os ventos frios e quentes. Então é que acontece. Sim, tudo bem. Mas na realidade, não é? Esse suposto automatismo, ele é todo comandado dentro de processos, porque nada disso é feito ao acaso. Não acontece por acidente. Há uma lei divina que regula tudo isso, que às vezes os homens de ciência não aceitam, não é? Porque muitas vezes o orgulho é muito grande, ou não tiveram oportunidade ainda de pensar, e aí nós vamos encontrar situações como Einstein afirmando que não podia conceber uma obra arquitetônica tão impressionante como é o universo sem conceber para ele um arquiteto que tivesse planejado tudo isso, né? E aí nós vamos ver então que é da sabedoria muitas vezes popular que existe na natureza, existem seres que trabalham com os elementos da natureza. Muito bem. Ainda hoje nós estamos lutando, os discípulos na época de Jesus aprenderam muita coisa. O próprio Pedro, que passou, né, a gente todo dia faz uma leiturinha com o nosso filho antes dele dormir. Estamos lendo Vinha de Luz e ali, né, tem uma sequência de mensagens falando de Pedro, né, que vai com Jesus na hora da oração e dorme e tal, e está junto com outros dois discípulos, não é? E aí depois a traição de Pedro, e nós vemos que até Pedro, que teve as vacilações, depois de tudo ele vai entrando no templo, não é? E ali está o paralítico, e que ele faz o gesto de pedido, e Jesus então, e Pedro então lhe diz que ele nada tinha para lhe dar, né? Nem de ouro, nem de nada para lhe dar, mas do que ele tinha, ele lhe daria. Do que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. E só com essa ordem o homem se levantou e saiu andando, que era paralítico, estava lá com seus problemas físicos terríveis, agarrou o catre e saiu caminhando. Então, ele desenvolveu aquilo que no dia da tempestade ele ainda não tinha, né? Ainda não tinha, estava com convicção do conhecimento e que estava Jesus tentando transmitir para eles ali ao longo do tempo. Mas aí vamos trazer isso para a nossa realidade agora. Vamos pensar em nós aqui. Nós falamos que quando nós nos afastamos da lei divina, descumprimos a lei divina ou ignoramos a existência da lei divina e achamos que a gente pode viver egoisticamente, ignorando que nós somos criados por Deus como seres gregários, interdependentes, e que uns estamos justamente para auxiliar os outros, e Jesus colocou claramente que aquele que é o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Então, que se nós quisermos ser grandes, que nós fôssemos servos, servidores, e ele vai dar o exemplo disso, né, em vários momentos, inclusive na última ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, e ali de novo Pedro se rebela, não é? Porque, como onde é que já se viu, Jesus lavar os pés, eles é que tinham que estar lavando os pés de Jesus. E quando ele fala isso para Jesus, Jesus disse, né, olha para os olhos de Pedro, aquele olhar que atravessa a alma, não é? Diz assim: se não te lavo os pés, Pedro, nada tens comigo. Não havia entendido ainda, né? Mas aí então a ficha caiu na hora. Ele disse: Senhor, lava-me também as mãos e a cabeça, não só os pés, né? Porque de repente ele se deu conta do significado do que Jesus estava fazendo ali naquela hora. E então, nosso propósito na vida, o nosso propósito como filhos de Deus, é nos tornarmos dignos diante da nossa própria consciência de ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas como é que é isso? A gente já não é filho dele? Sim, nós somos. A barata também é. O passarinho também é. Tudo é obra da criação divina. No entanto, o princípio espiritual começa a se desenvolver
vai desenvolvendo suas condições até alcançar a condição de inteligência que se desenvolve para o entendimento da lei divina e dos propósitos da sua existência. E aí, conforme nós vamos nos conscientizando disso, nós vamos compreendendo, não é, que Jesus nos convidou a ser servidores, mas também nos alertou que nós somos filhos de Deus. Estabeleceu a diferença entre o servo e o filho, quando ele vai dizer que o servo, ele vai para a casa do pai, ele cumpre com seus deveres, faz tudo o que tem que fazer e volta para sua casa para atender os seus próprios interesses. Mas o filho de Deus, esse não sai da casa do pai. Esse permanece na casa do pai, cumprindo os desejos do pai e não os desejos próprios. Porque se integrou dentro do propósito e é um com o pai. Quais são os propósitos do pai? Nós, como mães, como pais, o que é que nós queremos em relação aos nossos filhos? Quando nós estamos equilibrados, né? Porque às vezes está desequilibrado e não sabe nem o que está fazendo. Mas quando a gente sabe o que está fazendo, o que que a gente deseja? O que que a gente deseja que os nossos filhos façam um em relação aos outros? Não é que se respeitem, que sejam cooperadores um com o outro, que se apoiem mutuamente. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós desejamos para os nossos filhos? Que não haja briga entre eles, que haja entendimento. O que é que Deus espera de nós, como seus filhos? É o que está estabelecido na lei. Então, as tempestades que nós enfrentamos, uma boa parte delas, são justamente tempestades que nós geramos ao longo do tempo. Diz-se, semeia-se ventos e colhe-se tempestades. Então, a colheita é livre. Não, a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, conforme a gente semeia, a gente colhe. Faz parte da lei de causa e efeito. E vamos entender bem, não é simplesmente de ação e reação, tá bem? Porque a lei de ação e reação é da física. É lei de causa e efeito mesmo. As causas que desencadeiam certos efeitos. E então nem sempre funciona conforme a ação tem a reação, não é? Então você joga a bola na parede e ela volta para você. Não é exatamente só nesse sentido mecânico do processo, porque tem todo um aspecto, não é, espiritual, psicológico dentro disso tudo. Muitas vezes, não é? E aí nós vamos entender com Pedro, na sua primeira epístola, quando ele coloca que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Então, Allan Kardec vai nos colocar a caridade como o ágape, que é o amor em ação, que é o compartilhar, é o doar de si, não apenas as coisas, não é? Mas o doar de si em favor do semelhante. Então, o que é que acalma as tempestades? É justamente a ação no campo do bem. É a nossa transformação interna. É a nossa identificação com os propósitos da lei divina. Isso é o que acalma as tempestades. E aí a gente pode pensar, puxa, tá filosófico, né? Como é que eu relaciono isso no meu dia a dia? Coisas muito simples. Não precisa ser nada sofisticado e nem ficar esperando momentos especiais para fazer as coisas. A gente faz no dia a dia mesmo. Quando a gente tem os filhos e a gente compreende que Deus os confiou a nós, que nós temos uma responsabilidade independente do que diga a sociedade, do que diga, não é, os supostos educadores do mundo, nós somos responsáveis. Questão 383 e 385 do Livro dos Espíritos. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos, sejam crianças ou jovens. Nós somos responsáveis. E sendo responsáveis, nós temos que ensinar aos nossos filhos condições básicas
de uma sobrevivência saudável no mundo, evitando que eles sejam geradores de tempestades, de experiências que seriam desnecessárias, se seguissem um caminho de cumprimento dos propósitos da lei divina. Mas como é que eles vão cumprir isso se nós não tratamos do assunto com eles? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é respeito. Temos que respeitá-los e eles precisam aprender a nos respeitar. Porque quem não respeita não ama. E não adianta ficar com a ilusão de que o filho vai nos amar se ele não aprendeu a nos respeitar. E é necessário que os filhos aprendam limites, porque na vida há limites. Nós somos limitados e precisamos aprender a conviver com essa realidade. Se não aprendemos a conviver com essa realidade, seremos frustrados na vida e seremos cidadãos deletérios para a sociedade. Então, nossa responsabilidade é grande. E muitas vezes nós não entendemos as correlações do que acontece na nossa existência, não é, no campo material. Que cada reencarnação é uma existência. Hoje nós podemos entender isso, porque a vida é uma só que Deus nos deu. A vida do ser imortal que nós somos. Essa nós não perdemos nunca, mas nós teremos várias existências para alcançar os propósitos, não é, do nosso desenvolvimento para alcançar a condição angelical. Começamos simples e ignorantes. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, diz que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo que principiou por ser átomo. E eu fui lá no original em francês para conferir. Está dito principiou por ser átomo. Não é que esteve na condição de, é que foi átomo. Então, nós nascemos no berço da matéria. É ali que nós nos desenvolvemos. Não temos a consciência que nós temos hoje. Somos princípios espirituais em desenvolvimento, no acúmulo das experiências que levam milhares de séculos. Pensava que ia dizer de anos, né? Milhares de séculos no tempo da Terra, porque na condição divina não existe tempo. Mas na nossa condição, para nós entendermos, temos que usar parâmetros que a gente conhece. E então nós vamos nos desenvolvendo ao longo desse tempo até alcançar a condição que nós temos hoje. E hoje nós temos condição de entender que o nosso desafio é a autossuperação. A minha luta não está fora, contra as tempestades do mundo provocadas pelos outros. Porque as tempestades provocadas pelos outros só me atingem quando eu tenho necessidade delas. Se não tiver necessidade delas, e muitas vezes nós recebemos o contragolpe das tempestades alheias por sintonizarmos com o que os outros estão fazendo. Se nós aprendêssemos a estar no mundo sem ser do mundo, muitas dessas tempestades não nos atingiriam, porque nós não teríamos sintonia com elas. Daí muito cuidado. Eu sou jornalista, falo com tranquilidade, já disse para meus colegas, nós não somos urubus, nós somos jornalistas. Nós não precisamos ficar procurando o que cheira mal para ficar informando para os outros. Mas, segundo, não é, algumas convicções e algumas crenças, porque isso é crença, o povo gosta do que é negativo. Então, por isso a gente tem que divulgar, porque senão não vende jornal, não vende notícia. É uma bobagem. Hoje em dia nós já estamos tendo órgãos de divulgação dedicados somente a boas notícias. E nós espíritas devemos cultivar esses. Lógico que sim. O que é que entra na nossa casa? Como é que a gente não quer ter tempestade interna se a gente liga a televisão o dia inteiro e nós não sabemos nem o que é que a televisão está colocando dentro da nossa casa? Ah, mas hoje não está tendo mais televisão, né? Ah, mas tem o computador, né? Tem o tablet, tem o celular. Diz que um padre falou esses dias atrás, eu vi um discurso do padre falando, né, no Brasil, que havia um assassino que a gente levava com a gente para onde a gente ia, a gente não se dava conta.
Só que a gente não estava se dando conta que esse assassino podia nos atingir. E esse assassino, ele diz que é o celular. Porque o celular matou o rádio, ele matou a câmera fotográfica, ele matou o gravador, né? Ele matou o telefone, ele foi matando um monte de coisa aqui, né? Ele matou hoje em dia, ele matou até o correio está sobrevivendo de outras formas, né? Porque o bichinho matou o trabalho do correio, né? De levar a correspondência para lá e para cá. Então, ele disse assim, só que tem que tomar muito cuidado, porque o celular hoje ele está matando as nossas relações. E nós estamos coniventes com isso. Tem que tomar muito cuidado. Então, através desse aparelhinho que a gente leva para tudo quanto é lado, a gente muitas vezes permite entrar coisas que não são boas para nós, não é? Entram na gente e entram no nosso ambiente. E aí vem naturalmente as tempestades, né? Por que que eu preciso saber? Um dia eu estava com um familiar e o familiar me disse: Você viu a notícia? Eu disse: Não, não vi a notícia, não. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu sou jornalista, mas eu não leio os jornais, tá? Eu vejo síntese de informações que hoje em dia a gente tem, e a minha mulher, como ainda está trabalhando, é diplomata, ela tem que estar informada. Então, quando ela acha que tem alguma coisa muito importante que eu tenho que saber, ela me conta, não é? Mas tem muita coisa, mas muita coisa que a gente não precisa saber, mas não precisa mesmo, não faz a mínima falta e que só nos perturba. São tempestades geradas por outros que a gente permite entrar no nosso ambiente, no nosso psiquismo e que causam dano para nós. Vocês querem ver um dos maiores causadores de tempestade? São as telenovelas. O causador de tempestades familiares, tempestades individuais, mas a gente não se dá conta muitas vezes. Então, há anos nós abolimos a televisão de casa. Nós temos uma televisãozinha em casa que o nosso filho é autista e então ele selecionou e nós selecionamos com ele uma série de vídeos que ele vê. Não é? Ele usa um tablet também, mas ele aprendeu a selecionar o que que ele vê, não é? E o tablet dele está conectado com o da minha mulher. Ela sabe constantemente o que ele está vendo, tudo. E ela recebe naturalmente as propagandas, né, das coisas que ele vê, porque os algoritmos vão lendo e vão mandando. Então ela está sempre acompanhando o que que ele está fazendo, né? Porque sendo autista pode ser enganado por alguém, não é? Pode não ter a expertise do mundo e a gente tem que ter a responsabilidade de acompanhar. Que, aliás, é a nossa responsabilidade acompanhar os filhos, né? A gente está dando para os filhos hoje, ainda mal conseguem se sentar, às vezes no colo da gente já estão com o dedinho, né? E a cabecinha metida no celular ali já, né? A nossa netinha com 5 anos ligou hoje, pegou o celular da senhora que trabalha na casa e ligou para a mãe dela e ligou para a avó dela, a minha mulher, e nós estamos aqui em Barbados, não é? Ela está lá no Brasil e ela ligou para falar com a gente. Então, bastante esperta, né? Mas aí a gente tem que ver o que é que está acontecendo com tudo isso, né? Para os nossos filhos e aqueles com quem nós temos responsabilidade de educar, de orientar. Então, as tempestades da vida, elas surgem, em resumo, de duas maneiras. Elas surgem naturais, necessárias ao nosso desenvolvimento. São desafios que fazem com que a gente busque soluções, que a gente se encaminhe para a superação das nossas limitações, não é? Para superar a nossa ignorância e nós irmos nos desenvolvendo. E tem aquelas tempestades que nós fabricamos ou que outros fabricam e a gente aceita e que causam muitos transtornos na nossa vida. Como evitar essas tempestades? O que que a gente faz? Adquirindo conhecimento. A minha pergunta é: nós, em princípio, somos espíritas que estamos acompanhando ou somos simpatizantes? Não tem problema nenhum, ninguém precisa ser espírita para conhecer o que o espiritismo explica. Allan Kardec, inclusive, coloca que a pessoa, se ela tem uma crença, uma religião, ela gosta dos rituais da religião, ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é impeditivo para ela conhecer o espiritismo, estudar o espiritismo e adotar os seus princípios. Naturalmente, com o tempo, a pessoa pode
superar a necessidade dos rituais, não é? Das liturgias. Pode ser que aconteça. Se não acontecer, não é problema, desde que entenda a proposta do Espiritismo, que é a própria lei natural, é a própria lei divina, é a religião natural ensinada por Jesus à mulher samaritana, em que chegaria o dia em que o homem não adoraria Deus nem no templo, ou seja, não seria necessário religiões do mundo, e nem no campo, ou seja, nas derivações das religiões, mas adoraria a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Essa é a religião que o Espiritismo nos traz, porque essa foi a única que Jesus apresentou para a humanidade através de uma mulher que na época não era nem contada, por causa dos nossos prejuízos ao longo do tempo. No nosso entendimento limitado, hoje a gente entende, e foi um choque para mim na minha adolescência, quando eu li a questão 200, 201 do Livro dos Espíritos, porque eu era machista até a raiz do cabelo. Pobre da minha irmã, não é? Não, pobre de mim. Não era só pobre dela, era pobre de mim. Quando eu li aquilo que eu entendi, que ora reencarnamos homem, ora mulher, e que existe a lei de causa e efeito, então, aí, há algum tempo, a minha mulher disse assim: graças a Deus, eu me casei com um homem que não é machista. E eu fiquei feliz, porque quando eu li aquilo, fui fazer um trabalho tremendo para conseguir vencer essa coisa, esse ranço que a gente traz. Aí o indivíduo reencarna homem, pisa nas mulheres, faz todo quanto é tipo de discriminação, depois reencarna a mulher e aí fica rebelada contra os homens, porque os homens fazem, e aí fica naquele ciclo vicioso. Então a gente vai aprendendo que essas são gerações de tempestades, não é não? E que a gente tem que acalmar o nosso coração. Reencarnamos na condição que estamos, por necessidade evolutiva, quando já temos condições para isso, por escolhas que nós fizemos no mundo espiritual antes da reencarnação, e quanto mais tranquilos formos na aceitação do papel que nos cabe, sem acomodação, porque nós podemos ser cooperativos uns com os outros, e entender, e por isso a gente tem que estudar o Espiritismo, não é? Estudar o Espiritismo com os nossos filhos, estudar o Espiritismo com a nossa família. Né? Ah, mas a minha família não é espírita, não tem problema, estuda sozinho então. Isso a gente tem repetido constantemente. E a gente não pode falar para os demais aquilo que a gente não faz. Então o espírita tem que ser coerente. Jesus falou que a grande dificuldade dos fariseus é porque eles diziam que viam, não é? Agora dizeis que vedes, e aí é onde está o vosso pecado. Porque vê e não faz, conforme está vendo. Então, o espírita é responsável. Nós temos hoje, olha a biblioteca aí atrás. Isso não é de papelão, não, viu? É a biblioteca mesmo. Então, alguém perguntou: você leu todos esses livros aí? Eu disse assim: a maioria, os que eu não li ainda, estão na fila para ser lidos. Porque a gente tem que ler todo dia. Nossa, ler todo dia não é exagero, não é fanatismo, não, não é consciência. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Se reconhece um estudo sério pela continuidade que se lhe dá. E uma continuidade não é hoje, depois daqui um mês de novo, daqui quando der, é constante. Então, leitura individual diária. O Will Durant, ele é um filósofo, historiador americano. Na minha adolescência, eu comprei uma coleção de livros filosóficos, que eu era um vendedor ambulante passando na frente da casa. Eu perguntei para minha mãe: tem dinheiro aí, mãe? Quero comprar uns livros aqui que eu não está vendendo. Aí comprei a coleção de livros filosóficos, tinha 14 anos. E aí eu fui ler o livro do Will Durant, me marcou muito. Ele selecionava cerca de 400 textos. E ele colocou lá que quem lesse aqueles textos que ele selecionou, 1 hora por dia, 7 dias na semana, durante 4 anos, se tornava um filósofo espírita. E eu não tinha uma biblioteca dessas, não. Era bem miudinha a biblioteca ainda. E eu olhei para a biblioteca e disse assim: meu Deus, Kardec já selecionou os livros, os conteúdos, já selecionou os textos. Se eu ler isso aqui 1 hora por dia, 7 dias na semana, durante 4 anos, então eu vou me tornar um filósofo espírita, ué. E aí está o nosso desafio, não é? Ler André Luiz é ótimo, Emmanuel também. Mas para chegar a André Luiz e Emmanuel, é melhor a gente ter lido Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Shelley,
É importante ter lido Aksakov. Vai, quem é essa gente? São os pioneiros do espiritismo, não é? Então a gente precisa conhecer esses autores todos. Como é que a gente vai conhecer se não lê? Então, como é que a gente acalma as tempestades? Com conhecimento, com a sedimentação do conhecimento. Não é suficiente, não, hein? Que é preciso mais do que isso. A leitura tem um outro âmbito, que é a leitura em família. Desde o ano 2002, não dá tempo de eu contar a história, não é? Que alguém que já viu a palestra anteriormente pode ter ouvido, que a gente já falou isso várias vezes. 2002, por insistência da minha mulher e do avozinho dela já desencarnado, nós iniciamos uma leitura diária do Espiritismo em família. No início eu não concordei, porque eu não via como fazer. Minha mulher sugeriu, ela estava inspirada e não sabia. E aí, numa circunstância da vida, 6 meses depois, o avô me chamou a atenção, dizendo: cadê a leitura que eu sugeri para ver há 6 meses e vocês não estão fazendo? Ficou insistindo 3 meses. Aí parou, não é? Porque a gente não queria, tanto eu como a filha. Aí nós passamos a fazer leitura, todo dia em casa. Que vocês leram? Nós lemos Kardec, nós lemos é, Leon Denis, nós lemos Emmanuel, nós lemos André Luiz, nós lemos Ivone Pereira, nós lemos alguma coisa de Joana de Ângeles, bem pouquinho, não é? Mas lemos também e Amélia Rodrigues, e aí fomos lendo, fomos lendo. Lemos os 4 evangelhos, né, do Novo Testamento 2 vezes em família. E fomos lendo ao longo do tempo. A nossa filha hoje é espírita graças a essas leituras, porque a gente viveu em 8 países diferentes, contando com o Brasil, tinha lugar que não tinha centro espírita. Então, aí tem um terceiro aspecto do estudo, que é o estudo no centro espírita. É para lá que a gente vai levando as nossas dúvidas, levando o que a gente já aprendeu para compartilhar com os outros, nos estudos que a instituição oferece. Então, isso acalma as nossas tempestades. Muito bem. O que é que acalma a nossa tempestade numa emergência? Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sofri uma tempestade muito grave na minha adolescência. Tinha um espírito que me acompanhou desde o nascimento, porque compromisso do passado, ele já vinha acompanhando desde lá o nascimento, e esteve até depois do casamento junto comigo, né? E ele perturbava tremendamente, né? Muito revoltado, e então eu tinha que estudar de manhã e de noite para me preparar para o vestibular. E o indivíduo não me dava trégua. Eu ia tentar dormir, ele não deixava eu dormir. E eu já sabia, né? Estava estudando Kardec, estudando André Luiz, né? Emmanuel. Então eu sentava na cama, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo e começava a ler com uma luzinha individual para não atrapalhar ninguém. E ele lá perturbando. Eu não conseguia entender nada do que estava lendo. Então eu ficava lendo, lendo, lendo até entender. Quando eu entendia, aí eu dava uma parada, voltava para o texto que eu tinha entendido para ver se era aquilo mesmo, lia de novo, aí eu fazia uma oração e deitava e dormia placidamente. Porque Kardec tinha ensinado para mim, nas leituras que eu fiz de Kardec. Tem que ver quem cansa primeiro, se o obsessor ou se você. Se você cansar primeiro, ele te domina. Então, o evangelho ali na bucha. E até depois do casamento, ele ainda insistia. Até um dia em que ele se manifestou no trabalho mediúnico, teve uma longa conversa de esclarecimento. Ele já estava aborrecido daquilo, via que não conseguia mesmo derrubar mais, não é? E estava frustrado e tal, e vendo que ele estava sofrendo muito, até que aceitou então se encaminhar. E são tempestades que a gente cultivou lá no passado. Tempestades que vêm das reencarnações anteriores, que a gente acumulou, não tem como se livrar delas, tem que enfrentar, tem que encarar, tem que suportar, até que as coisas se encaminhem naturalmente, não é? Mas não podemos nos acomodar nunca. Nós vamos parar aqui, que está chegando perto do horário combinado, para ver se tem perguntas. E se não tiver pergunta, a gente continua falando, que esse tema ele tem muita coisa para ser dita, né? Mas eu espero que tenha perguntas, que eu adoro a gente Ó, ouvir as perguntas e responder e trocar ideias juntos. Se tiverem excelente, comentários também, pode fazer, viu? excelente, Campete, muito obrigada. Enquanto os companheiros vão aí, ó, pensando nas perguntas, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat.
A gente agradece imensamente aqui a participação de companheiros que estão no Texas, em Connecticut. Eu já morei um tempinho em Connecticut. No Brasil, eu vi República Dominicana, Havaí. Nossa, que bacana. Muito obrigada mesmo. Acredito que todos participem com você, Campete, Isso. É do do Sem é, Fronteiras, do Sem Fronteiras Sem ou do Fronteiras. Blossom. Que Olha a bacana. Graça, lá do Tocantins, ó. E Grace, bom te ver. Grace também do nosso estudo de segunda-feira do Livro dos Médiuns. Muito Que bem. Obrigada saudade, por que escutar Tá junto com a saudade. Regina, né? junto com Regina, sim. Muito obrigada por estar conosco. Então, vamos lá. Deixa eu ver alguma pergunta, algum comentário. Depois que vem o primeiro, vem uma sequência. É, Olha, a Arlete colocou aqui uma pergunta, né? Vamos lá. Carlos, por favor, obrigada, Arlete, pela sua participação. Por favor, você poderia repetir a diferença entre ação e reação uhum, e causa e efeito, com mais muito bem. exemplos? Uhum. A gente costuma tomar uma coisa pela outra e a gente até fala. Eu já falei em palestra também, até que a gente vai meditando, ouvindo, né, outras pessoas, lendo. Então, há uma diferença. Na física, a gente aprende que tem uma lei de ação e reação. Não é? A cada ação corresponde uma reação. E aí, o exemplo clássico que a gente tem do colegial, você joga uma bola na parede, ela bate na parede e volta. Não é? Volta para você a bola. Então, é uma ação que deu uma reação. Mas, dentro do espiritismo, a lei é de causa e efeito. Então, as causas desencadeiam efeitos. E não há efeitos sem causa. Então, tudo que nos acontece, isso é muito importante na questão do exame das tempestades da vida, né? Porque não tem nada que aconteça conosco que não tenha uma necessidade, senão Deus seria injusto. E ele não é. Então, se nós passamos por uma experiência, passamos por uma dificuldade, por problemas, tudo isso está dentro da nossa necessidade. Então é por isso que ninguém mata uma pessoa que não tem necessidade de morrer. Ah, mas ele está justificado, o assassino? Não, não está, não. Ele não deveria assassinar. Ele tem agora uma responsabilidade. Porque ele fez provocou aqui na ação dele, não é? Gerou na morte, vai ter que ter, então, dentro da ação dele, uma reação. Mas é dentro da lei de causa e efeito. Quando ele provoca a morte, ele vai ter que passar pela experiência. Ih, mas aí alguém vai ter que matar ele de novo. E aí vai ficar esse círculo vicioso, não é? Acontece que chega num certo momento, que o espírito chega num certo grau de evolução, em que ele precisa passar pela experiência, mas ele vai pedir, inclusive, aos bons espíritos que o ajudem, porque ele não quer que ninguém se comprometa por causa do erro dele. Então, um dia tem uma bala perdida. A bala não é nunca perdida. Ela acha o alvo que tem o compromisso de recebê-la. Mas isso não justifica que tenham balas perdidas. Vê como que são as coisas, não é? Então, a lei é de causa e efeito no espiritismo. A toda causa corresponde efeitos. Se o que você está gerando como causa é o mal, você vai ter como retorno, não é? Como efeito o mal. E não é necessariamente como reação, porque na reação é mecânico. Você joga a bola na parede e ela retorna para você. Mas quando a gente faz o mal para outra pessoa, nós temos atenuantes dentro do processo. É o que a gente colocou. O amor cobre a multidão dos enganos. O bem, ele cobre, né? Ele nos revigora e pode, inclusive, evitar de nós passarmos por certas experiências que já não seriam mais necessárias. Uma vez que a gente já aprendeu e já está encaminhado no sentido do bem. Não sei se ficou mais claro, Arlete. Obrigada. Pergunta de Akemi. Oi, Akemi. Olá.
Obrigada. Você está interagindo bem, até nos informando, né, dos companheiros no Havaí, na República Dominicana. Obrigada por estar conosco. Então, a pergunta E a de Kemi está me visitando aqui, está nos visitando, a minha Ah, então, Vera tá em aqui em Barbados? Barbados, é. Ah, maravilha. Gente, hoje nós estamos em todos os lugares. Muito bom. Obrigada, Kemi. A pergunta de Akemi é: de que forma as tempestades da vida revelam não apenas nossos limites, mas também nossas possibilidades? Muito bem, excelente pergunta vocês estão fazendo, né? Da Arlete, da Kemi, ótimo. É interessante, porque a gente diz que tem tempestades que são aquelas naturais que a gente não pode evitar, né? E elas acontecem justamente como desafios para mostrar para nós a nossa capacidade, ou para a gente desenvolver a nossa capacidade, não é, de superar esses obstáculos, de encontrar caminhos, de encontrar processos de proteção. E aqui eu sempre me lembro nessa hora da borboleta, né? Não sei se vocês sabem o processo. A borboleta é uma lagarta que come, 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 depois faz um casulo e um dia ela sai do casulo como borboleta voando, mas tem um processo aí. Ela rompe o casulo com as asas. Se ela não romper o casulo com as asas, ela não voa. Eu não estou falando de teoria. Minha filha, que teve animais de estimação de tudo quanto é tipo na vida, ela teve uma vez um borboletário, que ela quis de animais de estimação borboletas. E aí ela me disse como é que era, que as amiguinhas tinham na Espanha, a gente ia numa feira e comprava um aquário com as lagartas. Aí a gente colocava, né, as folhinhas lá para a lagartinha comer. Chegava um tempo lá que elas viravam, né, fazia o casulinho, virava a borboleta. Aí elas se cruzavam, botavam os ovinhos, a gente abria, e elas iam tudo embora e ficavam os ovinhos, que iam nascer novas lagartinhas. Aí uma dessas vezes, uma delas não saiu do casulo. Ela ficava se mexendo, uma parte para fora, outra parte lá, e não saía, não saía. As outras cruzaram, foram embora e ela nada. Já as outras já estavam para nascer de novo, os filhotinhos, né, as lagartinhas, e ela nada lá, né? Aí nós resolvemos ajudar. Pegamos uma tesoura, depois de muito conversar, ver o que fazia, cortamos. Ela, plof, caiu lá no fundo do borboletário, lá do aquário, e nunca voou. Acabou morrendo daquele jeito. Então nós vimos que a borboleta ela só voa quando ela rompe o próprio casulo. E nós também, nós temos que romper com o casulo da matéria, porque a matéria é a nosso berço e é o nosso meio de evolução. Mas nós não podemos estar no mundo sendo do mundo. Nós temos que estar no mundo sem ser do mundo. Nós temos que passar pela matéria como trânsito e sem nos apegar a ela. Quando nós nos apegamos, atrasa o processo evolutivo. A gente não voa, fica dentro do casulo. Obrigada. Ah, Então, de fato, algumas das tempestades são para mostrar as nossas capacidades, né? Evidenciar que nós somos capazes e podemos caminhar com os próprios pés. Aliás, chegou esse tempo, né, gente? Nós estamos adentrando o período da regeneração, quando nós somos convidados a deixar de ser dependentes da religião, do pastor ou do representante da religião, ser dependentes do médium ou do palestrante, uhum. deixar de ser dependente do nosso anjo da guarda, porque até hoje, sinceramente, nós somos um peso para a sociedade, para a humanidade. Mas nós estamos convidados a fazer a transferência, não é? E superar essa tempestade na qual nós estamos há tanto tempo. E aí nos tornarmos realmente úteis para a humanidade. Obrigada. Próxima pergunta da Karen. Obrigada, Karen. Como você sente o espiritismo fora do Brasil? Uhum. Será que tem ajudado mais ou aberto mais mentes? Olha, vai cumprindo sua função, nós estamos, tudo é cíclico, né? Então nós estamos na repetição dos tempos iniciais do cristianismo, quando Jesus formou um pequeno grupo, né? Mas ele os enviou dois a dois,
E esses 2 a 2 depois ele conseguiu falar para 70 da Galileia. E depois da crucificação ele falou para 500 da Galileia. Então, esse fator de multiplicação, ele é natural, mas ele depende da nossa conscientização. E aí nos cabe, né, entender que no Espiritismo não cabe o proselitismo. O Espiritismo não faz proselitismo. E nós, ao contrário de todas as demais religiões, nós não temos interesse que as pessoas sejam espíritas. Nós trabalhamos para que as pessoas se conheçam, saibam de onde elas vieram, por que que elas estão aqui, qual é o seu papel e para onde elas vão. E que elas são responsáveis por elas mesmas. O que nos importa é que as pessoas se identifiquem como criaturas úteis e que a sua realização está justamente no trabalho que elas realizam em favor do semelhante. Então, quando a humanidade realizar isso, então nós já não precisaremos nem mais do espiritismo. Tudo bem, gente? Então, é muito importante que a gente trabalhe não para que as pessoas sejam espíritas lá fora propriamente. A consequência natural é aumentar o número dos espíritas. Mas nunca o espiritismo será a religião de toda a humanidade. Não temos que ter essa ilusão, porque os princípios espíritas sim chegarão para todo mundo. Porque esse é o que Leon Denis colocou. O espiritismo não será a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todas elas descobrirão a lei natural, a lei divina, que é o que o Espiritismo traz, que foi o que Jesus trouxe para a humanidade. Então, nós temos que fazer uma coisa que não é simples. Que o Haroldo Dutra respondeu essa pergunta lá na Alemanha, quando fizeram a pergunta para ele. Porque perguntaram para ele o que que nós, brasileiros vivendo no exterior como espíritas, podíamos fazer para divulgar melhor o espiritismo. Aí ele fez um arrazoado e disse que o que de melhor nós podemos fazer é viver conforme o Espiritismo nos ensina. Que essa é a melhor forma de a gente causar uma influência imorredora naqueles que convivem conosco. Então, nós, estando fora do Brasil, a gente tem essa tarefa, e isso está acontecendo devagarinho, tem aumentado o número de pessoas mais conscientes a respeito da realidade da vida espiritual, os conceitos de reencarnação. Até na Suíça, que é um país calvinista, 33% da população suíça acredita na reencarnação. Só que tem um problema. Também nos Estados Unidos, cerca de 70% dos americanos creem na reencarnação. Só que aí nós temos que nos lembrar do seguinte, e para isso eu vou contar, no primeiro encontro internacional de espiritismo realizado em Miami, nós estávamos lá presentes, fomos falar sobre o ESD. E um companheiro nosso da Federação Espírita Brasileira, José Jorge, já desencarnado, era chamado Pequeno Grande Homem. Ele era miudinho, magrinho, pequenininho, mas um conhecimento impressionante. E ele então foi convidado para falar, ele ia falar antes de mim. Eu sentei lá na frente e aí ele chega, pega o microfone e diz assim: Bom, vocês sabem que eu sou espírita, que eu fui convidado aqui para falar sobre a reencarnação. Mas eu quero deixar claro logo de saída uma coisa para não ter dúvida aqui. Eu não acredito na reencarnação. Eu cheguei a olhar para trás, porque foi um ó no auditório, e tinha umas 300 pessoas, né? E ele disse assim: Calma, calma, não joga tomate podre, ovo podre em mim, não. Deixa eu explicar. Eu vou explicar. Eu realmente não creio na reencarnação. Sabe por que que eu não creio? Porque eu sei que ela existe. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Crede em Deus, mas sabendo por quê. O espírita não é crédulo. O espírita não é simplesmente crente. A fé do espírita é uma fé raciocinada, baseada na lógica. Aquilo que a gente não entende, nós não somos obrigados a aceitar. Mas nós não podemos ficar no mero entendimento. É por isso que hoje existe um programa oferecido pela Federação Espírita Brasileira, que se chama o Evangelho Redivivo, que na verdade o próprio Espiritismo é o Evangelho Redivivo, porque o propósito do Espiritismo é trazer
o Evangelho do Cristo na sua pureza primitiva para a atualidade. E esse programa que a FEB oferece para o movimento espírita são 9 livros. A Marta Antunes está desenvolvendo esse projeto com uma equipe de pessoas. Está já no 9º livro sendo elaborado, não é? E quantos anos vai levar? Quando a pessoa pergunta assim, eu digo assim, ainda falta algumas coisas para vencer. Quantos anos nós vamos viver? Depois que a gente começar a estudar, a gente vai parar de estudar quando? Quando começar a estudar de fato, quando é que a gente vai parar de estudar? E a pessoa está preocupada quanto tempo vai levar um estudo do Evangelho? Então, quiseram reduzir o ESD. O ESD tinha material para 4 anos. Reduziu para 2 anos. Aí eu digo, oh, meu Deus do céu. Aí que foi, a Cecília Rocha só aceitou reduzir e disse para a Marta, tudo bem, se não perder esse conteúdo, vocês vão ter que achar um jeito. Aí foi criado o EAD. Hoje em dia o ESD é de 2 anos e o EAD tem outros 4 ou 5. Aí a pessoa hoje não estuda mais 4 anos, tu estuda 6 ou 7 e ninguém está reclamando. Então, tem que ter sabedoria, né, para poder ajudar as pessoas que não sabem que elas precisam de ajuda. E às vezes a ajuda está ali, mas ela não sabe aceitar a ajuda. Então, é incrível, né, a sabedoria da Cecília Rocha. Então, o que que acontece? Nós precisamos nos conscientizar de que, e é Alcione quem coloca isso, mas é Emmanuel quem vai registrar como palavras da Alcione, no capítulo 3 do livro Renúncia, da segunda parte do livro Renúncia. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Para as pessoas que não aceitam o Cristo, acham que nós espíritas somos fanáticos do Cristo. Mas é porque eles conhecem o Cristo inventado pelas religiões tradicionais e não o Cristo real. Ao Espiritismo cabe apresentar para a humanidade o Cristo na sua essência, como ele é de fato, e não essa camuflagem, não é, nós criamos. Não vamos colocar a responsabilidade dos outros, não. Fomos nós que fizemos isso, lá para trás nas nossas reencarnações. O Cristo que nós inventamos. Então, para o espírita que está fora do Brasil, é um desafio tremendo, porque os companheiros, quando não entendem, querem tirar o Cristo do espiritismo para que as pessoas aceitem o espiritismo. Estão completamente equivocadas, porque nós não queremos que as pessoas sejam espíritas. Se elas quiserem ser, ótimo. Se elas não quiserem, não tem problema. Mas cristãs, elas terão que ser. Porque a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, porque não há outra melhor. Está na Gênese, primeiro capítulo, item 56. Palavras de Allan Kardec. E aí alguns dizem assim, mas o Espiritismo não é cristão. Porque senão, como é que fica Buda? Como é que fica o maometano? Fica como fica, ora. Porque Buda, Maomé, que não cumpriu bem a tarefa dele, foram todos enviados por Jesus, que é o governador do planeta. E Jesus, quando veio, apresentou a moral na sua essência. Não é um resumo do que já tinha apresentado, é a essência do passado, do presente e do futuro. E isso que a humanidade precisa entender. Não é para ficar adorando Jesus, não, que nós não adoramos Jesus. No Espiritismo não tem isso. Ele é o nosso irmão que veio aqui para nos indicar como é que a gente faz para chegar lá onde ele chegou. Isso é que as pessoas precisam entender, não é? E aí o Evangelho Redivivo tem ajudado. Está entrando na Alemanha, é impressionante, né? Alguns companheiros têm a convicção de que o Evangelho Redivivo vai ajudar os alemães a entenderem a proposta do Cristo, né? Porque os alemães são muito lógicos. Se a gente explicar com a lógica que o Espiritismo tem, não é, eles conseguirão compreender. Uma boa parte deles entenderão. E eu acredito que esse é o papel fora do Brasil, gente. Não desistirmos da essência. Se a gente tira Jesus do Espiritismo, não tem mais Espiritismo, porque ele é o Evangelho redivivo. Ah, mas isso aí é uma coisa que vocês inventaram. Kardec não falou isso, não. Não falou, não, é. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí um companheiro disse: Ah, mas o Kardec deu uma cochilada quando escreveu esse livro. Oh, quem é que está cochilando, hein? Foi o Kardec que cochilou ou tem o sujeito que está cochilando até hoje?
Obrigada. Luiz Felipe diz, Campete, muito obrigado pelas palavras. Como você vê os desafios atuais do mundo à luz do Espiritismo? Guerras, intolerância e desentendimentos entre os povos que não cessam. Gratidão. Muito bem. Muito boas essas perguntas, hein? Puxa vida, eu adoro as perguntas. Olha só, gente. Nós comentamos aqui que nós estamos adentrando o período da regeneração da humanidade, né? Isso está comentado por Allan Kardec lá na Gênese. Não só na Gênese, tá? Tá na Revista Espírita também, mas nós vamos nos deter, em função do tempo, inclusive, ali na Gênese, capítulo 18, quando ele fala os tempos são chegados. E ele vai colocar que uma nova geração estava vindo. Já estava começando no tempo de Kardec, essa nova geração. Estava começando ali. Mas ele também coloca que uma boa parte dos espíritos que atrapalhariam o crescimento da humanidade ficaram retidos no umbral por muito tempo. E que esses também receberiam as últimas oportunidades de reencarnação no planeta, para ver se eles aceitam assumir o compromisso da sua renovação espiritual e aí permaneceriam aqui. Se não, recebendo a oportunidade de não aceitar, então seriam levados para outro mundo. Não é como castigo, hein? Temos que entender isso. Porque eles estão sintonizados com expiação. E no mundo de regeneração, a expiação vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer. Não desaparece no início, não. O início da regeneração, até lá para frente, ainda vai haver expiação, porque é só no mundo feliz que o mal desaparece. Então, no mundo de regeneração, ainda há luta, não é do bem e do mal, ainda há, não é uma prevalência do mal em muitos momentos, mas vai na tendência do equilíbrio, para chegar então na condição do mundo feliz, onde há esse equilíbrio, e só no mundo perfeito, então, o mal desaparece completamente. Porque é uma questão de evolução nossa, a natureza não dá saltos, e a gente é que vai construindo essa evolução. Então, como é que a gente vê os desafios de hoje? Essas problemáticas todas. Recrudescências naturais do processo. Esses espíritos que receberam as últimas oportunidades de reencarnação são afoitos, atirados. Eles se projetam, eles dominam os meios de comunicação, eles dominam a política, a economia, porque eles entendem das coisas do campo material, na qual eles acreditam, e é a única que eles consideram que existe. Deu para entender? Então, nós temos que estar muito atentos. Um dia, estava num encontro de jovens e me pediram para falar sobre a política, espiritismo e política. E depois, na hora das perguntas, um jovem perguntou: quando é que vai surgir o partido espírita? Eu disse para ele: nunca. Porque o dia que surgir serão de pessoas que não entenderam o espiritismo e estão usando o nome do espiritismo para criar uma coisa que o espiritismo não apoia. Porque o espiritismo não é de partidos. Ele é da humanidade. E a humanidade precisa entender que na humanidade não deveria haver partidos, mas pessoas trabalhando pelo bem umas das outras, não para defender facções contra outras facções. Quando surgiu a Comunidade Econômica Europeia, houve uma efervescência, os espíritas estavam entusiasmados e falavam que estavam caminhando para um governo único. Aí a FEB publicou um editorial no Reformador. Muita atenção. O ato da criação de um bloco ainda é um ato de egoísmo, porque é um bloco que se defende contra o outro bloco. E isso é um ato de egoísmo coletivo. Deu para entender? Então nós ainda temos muitas coisas para serem superadas. Muitas coisas para serem superadas. Mas nós estamos caminhando. A humanidade hoje é muito melhor do que foi no passado. Eu sou um otimista nesse sentido. Porque a gente olha lá para trás e olha agora. Nunca houve tanto trabalho voluntário no mundo como hoje.
Nunca houve tanta gente cogitando sobre o respeito que tem que ter pelo planeta como hoje. Nunca houve tanta gente fazendo um trabalho hercúleo para deixar de comer carne, para respeitar melhor os animais. Então, nós estamos caminhando. Ainda há recrudescências e vão continuar ainda por um bom tempo. Mas nós precisamos sintonizar com a regeneração. Por isso, nós estamos recomendando ler, estudar o Espiritismo, inclusive dentro de casa, para que os nossos filhos não sejam fanáticos do mundo e nem fanáticos de nenhuma religião, mas sejam conscientes do seu papel e da sua responsabilidade. Obrigada, Carlos. Ah, a Viviane fez um comentário, acho que você tem acesso também aí no chat, né? Que ela agradece pelo estudo que você faz do Céu e Inferno pela FEB TV. E algumas pessoas aqui comentaram sobre o exemplo da borboleta, que foi muito bonito. Essa analogia, né? Foi excelente da borboleta que não rompe o próprio casulo. E o Alexandre, ah, vamos mencionar também a nossa cidade aqui perto, Chilliwack. O Alexandre de Chilliwack, aqui no Canadá, querido Alexandre, ele pergunta, e a gente está indo realmente, né, para o finalzinho, então acredito que será a última pergunta. Uhum. Por que Maomé não cumpriu a parte dele? Eu vou responder rapidamente, Alexandre. Maomé disse que cada homem podia ter só 5 mulheres, mas ele tinha 12. Como profeta, ele se atribuiu o direito de ter 12. É correto ter 5 mulheres? É correto ter 12 mulheres? O que as mulheres são, afinal de contas? Objeto dos homens? Então, é muito difícil, não é, o indivíduo escapar da influência da própria época e da própria cultura. E ele não conseguiu escapar da própria cultura, mas ele fez um trabalho excelente. Tá? Ele conseguiu unir aquelas tribos que eram uma coisa terrível, as guerras eram horrorosas, era de terror. E ele conseguiu, não é, fazer um trabalho ali que realmente precisava de muita garra para conseguir isso. Mas ele fez um trabalho excelente enquanto a mulher dele estava encarnada. E a gente nota o quanto essa mulher influenciou. Quando ela desencarnou, aí ele foi seguir por os instintos dele. Então a gente tem que ter essa consciência, gente, a respeito. Não é falando mal de Maomé, ele já reencarnou, ele já escreveu depois, ele não foi bem aceito, nem é muito bem aceito pelos espíritas, não é? O livro que ele escreveu é muito criticado pelos espíritas, não é? Mas está fazendo esforço, porque ele criou isso lá atrás e aí cria como é que eu diria, uma rejeição espontânea das pessoas pela vibração que ainda fica daquilo que aconteceu lá no passado, tá bem? Então, ele cumpriu em parte a tarefa dele. Mas não é o único. O próprio Lutero também só cumpriu em parte a missão que ele tinha recebido, não é? E aí é outra história que também algum dia a gente pode conversar a respeito. É importante a gente ter essa consciência não como crítica, porque sinceramente, aí eu coloco aqui, se tivesse um lugar de Maomé, o que será que eu teria feito? Não tinha estofo para cumprir a missão que ele cumpriu, a tarefa que ele fez, teria feito muito pior. Então não é crítica, a gente tem que olhar para a gente mesmo, mas é a consciência a respeito, né, das responsabilidades cumpridas ou não, e o que gera as tempestades da nossa vida e desencadeia tempestades na vida dos outros que seguem, não é? Nós não estamos aqui para seguir uns aos outros, gente. Nós não devemos seguir nenhum homem. Nós somos filhos de Deus. Até a adoração a Jesus é um equívoco. Vamos prestar atenção nisso. Tem que ter um respeito profundo por todos eles, especialmente por Jesus, porque ele realmente foi o único espírito puro que pisou aqui.
Então, ele já tinha feito a sua evolução quando veio. Muito respeito por todos eles, mas ter a consciência de que nós não fomos criados para nos seguir uns aos outros, porque adorar de fato somente a Deus nosso Pai. E a gente adora Deus nosso Pai não é com liturgia, é fazendo o bem. Obrigada, Campete. Então, chegamos ao final, né, dessa exposição. Com certeza, todos nós aqui presentes em diversas partes do planeta, vamos levar nossas reflexões sobre como vencer as tempestades da vida, as que trazemos, as que recebemos. Muito obrigada mesmo. Foi talvez até além do que esperávamos com o tema. Gratidão a todos que participaram também conosco. E para finalizar, nós gostaríamos de saber, Campete, se você pode fazer a oração para que a Uhum, gente ainda se conecte mais ainda tá e bem. principalmente com os nossos corações. Estamos Uhum, muito felizes mesmo aqui da costa oeste do Canadá de contar com tantos amigos hoje. Muito tudo obrigada. bem, que ótimo. É, só a Maria Helena, o livro do Muhammad, do Maomé, é o Alcorão, né? Que a gente tem, a gente leu também. Vamos fazer a nossa prece, então. Muito obrigado, gente. A gratidão profunda pelo acolhimento, pela oportunidade de estar juntos, pela paciência. E o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pelas oportunidades renovadas, de nós irmos construindo a nossa evolução na velocidade escolhida por nós mesmos. Agradecimentos a Jesus, o Divino Mestre, por todo o bem que Ele realizou junto de nós, nos evidenciando que é possível seguir esses passos de crescimento espiritual. Agradecimento a todos os benfeitores da humanidade que, ao longo do tempo, contribuíram conforme as suas condições para o avanço da humanidade. Vibramos, Senhor, profundamente agradecidos a Allan Kardec, que nos oferece esse entendimento profundo da tua mensagem, Mestre, e que nós possamos seguir firmes nos propósitos de renovação espiritual, dando a nossa contribuição, ainda muito limitada, mas dentro das nossas possibilidades, para que mutuamente, apoiados uns nos outros, possamos seguir firmes nesse caminho de renovação espiritual, no qual toda a humanidade entrará algum dia. Vibramos, Senhor, pedindo as bênçãos da tua proteção, da assistência dos benfeitores amigos para o centro que nos recebe hoje e para todos os que aqui estamos, que as tuas bênçãos adentrem os nossos lares e alcance os corações dos nossos familiares e que possamos, na sequência, Senhor, seguir firmes nos propósitos de compreender melhor os teus ensinamentos para vivenciá-los e assim realizando os propósitos da nossa existência. Nos sentimos melhor conosco mesmo e mais integrados nos propósitos da vida. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.